Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Flávio, sou filósofo e serei professor de vocês desta disciplina. Nesta primeira aula, eu queria instigar vocês a descobrir qual a importância da filosofia nos tempos de hoje. Para isso, é importante saber aonde a filosofia surgiu e por que ela surgiu. Então, vamos à história. A filosofia ela surge 624 anos antes de Cristo, com o primeiro filósofo, o que a gente considera o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Mas por que ele? Porque ele ousou fazer o que outros não fizeram. Tentar unir o pensamento, através da sua inteligência, com a realidade. Vocês podem me perguntar, mas por que, professor? Não se usava a inteligência daquele tempo? Usava. A gente há 40 mil anos vem evoluindo com essa inteligência racional. Mas havia uma falta de reflexão. Então, tudo aquilo que se acreditava adivinha de fantasias, ideias, ou mitos, ou histórias, mas nada que pudesse ser comprovado na realidade. Então, a grande questão que sempre envolveu a história da humanidade é da onde vêm as coisas. Qual é o princípio de tudo que existe? E esse atrevimento de Tales de Mileto, um filósofo grego, e Mileto é uma cidade no que hoje nós chamamos de Turquia, ele, na observação e na reflexão, duas características fundamentais da inteligência humana, ele observa que a água era um elemento comum a todos os objetos e coisas sensíveis, o que os gregos atribuíram a physis, esse mundo que é possível ser percebido pelos sentidos. É claro que a gente sabe que hoje a água não é o elemento primordial de tudo aquilo que existe, mas ele teve uma sacada genial, porque tudo que tem vida, hoje a gente sabe que precisa do elemento água. E essa ideia dele foi só um ponto de partida para uma linda e evolutiva história da filosofia que vai permitindo que o pensamento evolua e aí sim faça surgir a ciência, que precisa demonstrar através de atos, através de experimentos, através de diversas técnicas, aquilo que o pensamento anteriormente refletia sobre a realidade. Então, depois de Tales, nós vamos ter um grande pensador que, a partir dessa observação, ele observa que a realidade é quantificada, que a realidade, que tudo que existe tem somas de números. Então, surge a matemática. Este é Pitágoras, o pai da matemática, que entende o número como algo vivo, não como uma representação, mas tudo que existe é quantificado. E de alguma forma ele tem total razão. Se você olhar o tempo, se você for observar a nossa natureza, hoje sabemos que somos uma quantificação de células, ou quantificação de átomos, ou quantificação de elementos químicos e assim por diante. Então, há 570 anos antes de Cristo, ele teve essa sacada genial. E essa escola pitagórica, né, escola matemática, do qual ele é o pai, vai ter uma vertente importantíssima que muda toda a história da filosofia e a história da ciência, que é Demócritos e Leucipo, que eles entendem que o fim último da matéria teria que ser uma matéria que não fosse mais possível dividir. E aí já estamos falando do ano 500 antes de Cristo. Então ele dá um nome, essa matéria, que seria indivisível, de átomo. E esse átomo, ele compõe toda a realidade. Hoje sabemos que o átomo não é matéria divisível, mas temos total certeza de que o átomo, sim, compõe toda a matéria. Toda a matéria que existe é composta de átomo.
Essa descoberta permitiu uma história significativa da ciência como um princípio de entender o átomo como um elemento fundamental para o mundo físico. Um próximo passo a seguir é a partir da ideia de que tudo que existe ele está em perfeita ordem, e quando essa ordem de alguma forma é alterada, podemos chamar isso de doença. Quem teve essa sacada foi Hipócrita, 370 a.C., o pai da medicina. Na observação e na análise do corpo humano, ele vai perceber que a doença é justamente a desordem, o desequilíbrio dessa quantidade, dessa quantificação do que o organismo é feito. O organismo é a soma de diversas matérias e que está em perfeita condição de vida quando ela está em ordem. E a desordem, então, é possível ser regularizada. Então, na tentativa de curar o corpo humano, como ele entendeu pela primeira vez como um organismo, aquilo que está totalmente conectado em si e que tem uma inteligência por trás disso, então ele percebe, se eu descobrir essa inteligência que existe por trás desse organismo, quando ela está em desordem, atribuo a doença e busco um meio para que ela volte à ordem. E aí está a medicina como fundamento da cura do corpo humano. Contribuição de um filósofo grego. 350 a.C., nós vamos ter um expoente de um grande filósofo que vai além desse mundo físico da Terra, desse nosso dia a dia, desse campo onde nós moramos. Ele quer ir além. E aí esse ir além é o espaço. Ele observa que não só existe nós, mas existe algo além dessa terra do qual nós habitamos. Então ele passa a observar as estrelas, o Sol, observa que a possibilidade de planetas, as diferenças de tamanho das estrelas e a sua relação conosco, a Lua, enfim. Ele, ao observar o mundo para fora dele, ele passa a se tornar o pai da astronomia, com diversas contribuições nesta área. Também ele tem contribuições na engenharia, até porque ele é um grande matemático. É dele, por exemplo, a ideia de cálculo da circunferência com a letra π, o cálculo do π, e outros inventos que vão mudar a história da ciência propriamente dito. E nós culminamos a filosofia, a partir de todos esses que antecederam, em média no ano 300 a.C., com Sócrates. Sócrates ousa fazer o que os outros não fizeram. Porque, lembrando que tudo é um processo evolutivo. Ele vai para além da física. É o que a gente chamamos de metafísica. Ele inaugura uma nova era na filosofia, o que faz a filosofia ser chamada de pré-socrático, o que vem antes de Sócrates, e pós-socráticos, porque ele inaugura esse olhar para o mundo além da física. Então ele tenta observar o homem enquanto a sua natureza intelectual. Daí a frase dele: conhece-te a ti mesmo e dominarás o universo. Então ele passa a estabelecer a antropologia, o estudo do homem. E o elemento que diferencia o homem de todos os outros animais é a sua inteligência. Mas não é qualquer inteligência. É uma inteligência que faz conexões. E os filósofos que advêm depois dele, nós temos Platão, Aristóteles, vão dar essas contribuições. E aí eu queria concluir esse primeiro momento que o Aristóteles, que foi discípulo de Platão e Platão discípulo de Sócrates, ele vai compreender que essa inteligência é uma inteligência lógica, porque ela faz conexões, e a falta de usar essa inteligência desconecta da realidade. Então, fica a pergunta:
se a inteligência humana permite conectar o pensamento com a realidade, e o contrário disso é a ilusão, será que a filosofia não tem importância nos dias de hoje? Será que hoje nós não somos permeados de ilusões porque não usamos a nossa inteligência como deveríamos, a exemplo desse filósofo? Esse é o questionamento de hoje. Esse é o questionamento dessa primeira aula. Só o primeiro passo para um universo de inteligência que a filosofia nos convida. Até a próxima aula.